começando mais um Fala de Cobertura, o programa que está revolucionando as tardes dos dias úteis da sua internet. Hoje nos debruçaremos principalmente sobre Figueirense e São Paulo, mas também abordaremos com seriedade outros jogos da rodada. Serginho, eu já considerava o seu gesto característico de hang loose uma falta de profissionalismo, mas deixei passar. Mas agora que você está evoluindo para variações desse gesto, acredito que você está passando os limites e eu tive que te repreender. Figueirense 1, São Paulo 1. Me surpreendeu que o São Paulo resgatou o atleta Denilson, Daniel, que estava atualmente comentando na Rede Bandeirantes de televisão. Realmente, duas negociações duríssimas da diretoria de São Paulo, uma junto ao Milan para contratar o Kaká e outra junto à Band para levar de volta o Denilson, que se não tem a mesma velocidade da outrora, com certeza agora tem uma experiência, uma visão de jogo muito maior, de repente até uma capacidade de análise dentro do campo, pode ser um porta-voz do técnico. Inclusive ele pode comentar o próprio jogo, Daniel. Dentro de campo. Dentro de campo. Busca mental dos lances! Falando em Rede Bandeirantes de televisão, Serginho, me chamou muito a atenção, me preocupou muito na realidade quando o comentarista Craque Neto não gostou que o goleiro Thiago Volpe do Figueirense saiu hesitante na saída de bola, e o Neto disse que ele deveria ter saído com mais decisão, dando uma joelhada nas costas do Kaká. Daniel, me preocupa um pouco essa confiança do Thiago Volpe, principalmente dando uma joelhada em cima do Kaká, porque o Kaká a gente sabe que tá todo chumbado, Daniel. Fico com medo de alguma coisa acontecer com ele. Realmente, pode se sofrer uma joelhada, o Kaká corre o risco de desmontar em campo em vários pedaços, e no estádio do Figueirense tem uma marca só, não vai ter como retirar o Kaká de campo. Com certeza, um perigo também, porque se o atleta for retirado num saco ou em vários sacos, é uma imagem muito feia, Daniel. Não gostaria que isso acontecesse. Eu digo mais, Serginho, o gol do Figueirense, o primeiro gol da partida foi marcado após uma defesa parcial do Rogério, uma defesa parcial belíssima, o que acrescentou em plasticidade ao gol do Figueirense e mostrando aí que o Rogério tem faro de gol. Tem faro de gol, até porque o gol do São Paulo foi um gol dele numa cobrança de pênalti, Daniel, que eu vi no primeiro momento que ele tentou cobrar o pênalti com a mão, e aí foi advertido pela arbitragem de que ele não poderia cobrar com a mão, mas eu entendo o atleta Rogério, porque ele estava dentro da área, Daniel. Ele estava dentro da área, a cobrança de pênalti foi feita dentro da área. A área na qual ele tinha atuado no primeiro tempo, inclusive. Com certeza, Daniel. Mas gerando essa confusão mental de um atleta que já pode ter uma esclerose múltipla devido à idade avançada. Com certeza, Daniel. Eu não tinha pensado em relação a essa doença, eu pensava que fosse apenas um desconhecimento dele leve, uma vez que ele é um atleta que eu sei que ele é escolarizado, mas realmente ele estava com algum problema de interpretação, o juiz avisou ele que ele teria que bater com o pé. E ele acatou com muita humildade. Com certeza. Por sorte, ele conseguiu fazer o gol, Daniel. Meteu no cantinho, o goleiro não pulou. Quer dizer, ele meteu no meio do gol e o goleiro pulou. Enfim, ele fez o gol. Justamente, o que eu ia dizer em relação a isso, com um vocabulário um pouco mais extenso e sofisticado que o seu, Serginho, é que o... Como é da sua característica, Como Daniel? é da minha característica, como tenho total liberdade, acredito que tem permissão da sua parte para fazer esse tipo de comentário. Com certeza, até porque esse programa aqui, ele se beneficia, Daniel. Quando você, dentro da sua característica, explora a sua característica, trazendo no programa todas as suas qualidades, que essas características promovem dentro da sua personalidade, dentro da sua pessoa. E se for necessário, Serginho, eu não vou hesitar em te denegrir, te diminuir, para dessa forma enaltecer as minhas qualidades, não somente através dos meus méritos, mas através da humilhação da sua pessoa nesse programa. Você concordou através do contrato que você assinou, que você tem que aceitar. Sobre esse pênalti, Serginho, eu acho que o problema foi o goleiro do Figueirense, o Thiago, ter ido muito decidido no lance. Ele que foi criticado pelo Craque Neto no primeiro tempo por estar hesitante, deveria ter mantido essa hesitação no segundo tempo, porque dessa forma ele, de uma forma confusa e indecisa, ficaria no meio do gol e fatalmente defenderia o pênalti batido pelo Rogério, que foi no meio do gol. Queria dar o meu destaque, Daniel. Você tem total capacidade e conhecimento para isso, Serginho. Destaques! Fico feliz, Daniel, pelo reconhecimento, e os meus destaques são os seguintes, Daniel. São os belíssimos nomes, Daniel, de alguns integrantes da equipe de São Paulo Figueirense. Primeiro nome que eu destaco é o nome de Cleitinho, Daniel, que é um jogador do Figueirense, um nome muito bonito, um nome infantil, que remete inclusive à minha infância, Daniel. Porque dentro desse nome tem um alimento leitinho, Daniel, que é um alimento que infelizmente eu tive pouca oportunidade de tomar na minha infância, tendo com certeza consequências que prejudicaram minha formação intelectual, na qual, com muita superação, consegui chegar no lugar onde eu estou e hoje
faço parte de um grande programa esportivo, ainda que na internet, não na televisão, que é onde eu quero chegar. Você é um batalhador, Serginho. E o Brasil inteiro tem certeza que se emociona com a sua batalha diária para tentar se expressar, porque as pessoas notam. A primeira coisa que a pessoa nota em você é a sua dificuldade para se expressar com clareza. E vendo você, nesse programa, travando uma árdua batalha com a língua portuguesa, isso com certeza emociona o Brasil inteiro. Fico feliz e o nome Cleitinho, Daniel, também lembra um grande telespectador nosso que mandou uma cartinha, uma vez que é o nome do galo dele, Daniel, que foi brutalmente espancado pela irmã bêbada quando chegou na festa. Exatamente. E o outro nome, que é um nome muito interessante, é o nome do rapaz do São Paulo, chamado Rafael Tolói, Daniel. Tolói. Sonoridade muito interessante. Sonoridade muito interessante, que lembra também um fato importante da minha vida, que foi o meu pai, quando na época do filme ET, o Extraterrestre, onde todas as crianças estavam andando com bicicletas voadoras da marca Caloi, meu pai, que não tinha condições de me dar nada, conseguiu, não sei como, uma bicicleta, mas foi uma bicicleta da marca Brandani Cross, Daniel. Uma marca que, quando eu apareci na minha rua com essa bicicleta, fui brutalmente espancado e humilhado por meus amigos de rua, Daniel. E o meu destaque negativo vai para o técnico Argel da equipe do Figueirense, que com sua religiosidade descontrolada foi um show à parte à beira do gramado. Ele sempre abraçado a um terço, desesperado, rezando, que transmite insegurança aos jogadores, Serginho. Uma vez eu na minha adolescência tive uma convulsão, que fui diagnosticado com epilepsia mioclônica juvenil. Fui no médico religioso, eu sei que ele era religioso porque a proteção de tela do computador dele eram salmos bíblicos. De repente o computador dele que era religioso, né? Pode ser a pessoa que fez a manutenção do computador ser religiosa, mas ele era religioso porque depois dessa convulsão que eu tive, fui levado pela minha mãe nesse consultório e ele me receitou um remédio que eu tive que tomar durante no mínimo 2 anos e meio, foi o que ele falou. E eu perguntei pra ele se eu ia ficar bom depois desse período, e ele falou que sim. Fez uma pausa e depois completou. Se Deus quiser. Então isso me transmitiu uma insegurança muito grande, Serginho, que mostrou que ele não estava no controle da situação. Isso pode estar acontecendo com os jogadores do Figueirense. O jogador olha pro lado do gramado, no momento de dificuldade da partida, e vê o técnico ajoelhado no chão, chorando, abraçado a uma figura religiosa. Com certeza, dá uma insegurança muito grande. Eu fiquei inseguro em relação a esse negócio da tua convulsão ainda. Mas já está controlado, Serginho. Coritiba 0, Atlético 0! Serginho, como tivemos uma ausência forte de gols nessa partida entre Atlético Mineiro e Coritiba, o maior destaque acabou sendo a trave, que foi a que chegou mais perto do gol. Mas tivemos aí fora de campo uma notícia que foi o do atleta André, que foi fotografado desmaiado, adormecido no sofá de uma boate às 7 da manhã, Serginho. Com certeza, Daniel. Agora aí o problema é o seguinte, Daniel, ele tem que saber beber, Daniel. E é um perigo, porque segundo aquela foto dele, ele estava deitado no sofá, sozinho, dentro de uma boate tudo escuro e com a boca totalmente aberta, Daniel. O pessoal podia ter feito uma maldade com ele ali e ele não ia nem saber. Ainda bem que ele não estava dirigindo, né, Serginho? Com certeza. Até porque, Daniel, agora me surpreendeu que na hora que você me ligou às 8h30 da manhã para me dar essa notícia em primeira mão de que ele estava dormindo, eu fiquei surpreso porque eu achei que era jogo do Atlético, Daniel. Porque ele joga exatamente nessa posição. Justamente, essa função de sono na área. O que pode ter acontecido é que esse atleta, André, estando na boate às 7 da manhã e de alguma forma impedido de sair, vendo que já tinha dado o horário do treino, ele não poderia, ele estava impossibilitado de chegar até o campo de treino, resolveu começar a treinar ali mesmo, através desse sono intenso que é o que ele desempenha muito bem no time. Jogada que ele treina exaustivamente, Daniel, até o limite do corpo dele, e aí acaba que ele dorme de novo. Treinando ainda mais. E mostrando a competência do treinador que está escalando esse atleta na posição correta. Com certeza. Lição de comprometimento esse atleta André do Atlético Mineiro. Vitória 1, Flamengo 2. Eu queria fazer um destaque ao grande atleta Juan, Daniel, que teve belíssima participação na equipe do Flamengo, quando ele fez o pênalti para o Flamengo, que ele meteu a mão na bola dentro da área, e logo no segundo momento ele se recusou a bater o pênalti, deixando para o Alexandre bater. E quando foi do outro lado, que teve um pênalti a favor do Vitória, que poderia empatar a partida, ele se prontificou a bater, recuando a bola pro goleiro, não, porque ele sabia que se um atleta do Flamengo fosse bater o pênalti do Vitória e recuasse pro atleta Paulo Vitor, seria a falta exatamente no lugar do pênalti, Daniel. E aí a gente ficaria preso o quê? Num looping eterno do rapaz, devolvendo a bola pro zagueiro e o juiz marcando eternamente um pênalti, e arriscada a partida nunca mais acabar. E grande destaque então por esses motivos, enumerados brilhantemente por você, Serginho, o Juan do Vitória foi o maior destaque do Flamengo. Talvez ele tenha se confundido aí com a questão do uniforme.
Com certeza, Daniel, mas certamente acho que tem um pouco também da paixão dele em relação a esse clube, Daniel. Só colocaria para a gente refletir um pouco mais sobre essa questão da paixão do Juan pelo Flamengo. Mas eu acho que a paixão... isso não se traduzia em futebol quando ele jogava pelo Flamengo. Mas a paixão dele não é essa, Daniel. A paixão dele em relação ao Flamengo foi quando ele decidiu sair do Flamengo, Daniel. Aí que ele mostrou que realmente ama esse clube. Comprometimento com o clube. Com certeza. Tivemos um confronto de irmãos nessa partida, Serginho. Uma coisa inusitada, Daniel. Confronto de irmãos. Numa partida de futebol, Daniel. Sim, Alexandro pelo Flamengo e Richarlison pelo Vitória. Porque é difícil você ter dois atletas ruins na mesma família, né? Palmeiras, 100 anos! Parabéns do Falha de Cobertura ao clube do Palmeiras, que completou 100 anos na semana passada e deu de presente à sua torcida a não contratação do atleta Ronaldinho Gaúcho, Serginho. Belíssimo presente, Daniel. Um presente que toda a torcida merecia ganhar. Foi uma pegadinha inusitada e bem-humorada da diretoria do Palmeiras, que conduziu essa contratação nos dias que antecederam o centenário do clube. E tava pegando todo mundo, Daniel. Tava todo mundo acreditando. Justamente, deixaram para só no dia dessa comemoração, no dia da festa, brindar a massa alviverde com esse grande alívio que foi a desistência da negociação. Belíssimo presente. Tweet do dia! Tweet do dia, Serginho, é acerca da derrota, da fase de uma forma geral, mas mais precisamente da derrota do Vasco da Gama por 5-0 para o Avaí, que é uma competição que o Vasco está disputando, que eu não conheço muito bem, mas é uma competição paralela ao Campeonato Brasileiro. Mas é futebol. É uma espécie de futebol que é disputado em todas as equipes que não tiveram qualidade técnica suficiente para disputar o Campeonato Brasileiro. O tweet dizia o seguinte: nasce filha de Rodrigo Dinamite, neta de Roberto Dinamite. E depois, a partir disso, temos comentários muito inusitados dos torcedores do Vasco da Gama. Eu vou destacar dois aqui. O do Cauã Ferreira, que disse: o Vasco nessa situação e o cara sendo avô. Mas o Roberto Dinamite é o presidente do Vasco. E Paulo Mateus, que diz o seguinte: o Vasco na merda e o moleque transando. Essa é a família que não tem respeito nenhum pelo Vasco. Serginho. Eu pergunto com que cabeça que esse rapaz estava fazendo esse filho aí, Daniel. Como é que é possível, numa situação dessa do clube, um vascaíno de verdade conseguir ter uma ereção, Serginho? Isso é altamente questionável, isso é um desrespeito ao clube. Mostrando a loucura que se encontra o time do Vasco, Tom. Encerramos o programa, Daniel? Encerramos o programa. Não tinha mais nada a dizer, então fiquei em silêncio. Fez muito bem. Os fortes abraços vamos mandar na semana que vem. Forte abraço na semana que vem, também uma análise relâmpago e uma novidade sobre o projeto Passaporte para a Ucrânia. Fico feliz, Daniel. Inscreva-se aqui no canal. Tá aqui, perto, Serginho.